Segunda Reis 4. Aleluia. Segunda Reis 4. Amém, igreja? Uma palavra conhecida. Foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, que diz assim: e uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que tens em tua casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, põe-te para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me mais ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. E veio ela e fez-o saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, vive do resto. Amém, irmãos? Podeis assentar. Aqui nós temos uma história de uma mulher comum, sem recursos, sem proteção social, sem saída humana. A palavra diz que aquela viúva, ela estava endividada, diz que não tinha nada. Irmão, mas ela tinha a saudade do marido, ela tinha o medo de perder os filhos e ela tinha muita dívida. Mas acontece que ela lembrou-se que o marido dela era temente ao Senhor e ela clamou ao profeta, expondo a sua situação. Irmão, a palavra diz: clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que tu não sabes, foi dito aqui pelo Rafael. E aquela viúva, ela clamou ao profeta e diz aqui: e veio o senhor credor a levar-me meus 2 filhos para serem servos. Ela ia pagar a dívida dela, dando os 2 filhos para serem servos em prol da dívida que ela tinha acumulado. E ela fez aquela dívida até para sobreviver, ela e os filhos, porque a viúva naquele tempo era um sofrimento só. E diz aqui a palavra, o profeta disse para ela assim: declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada, mas é do nada que o Senhor faz tudo. O milagre começa dentro da nossa casa. A igreja começa dentro da nossa casa. Porque quando o profeta diz aqui, ó, então disse aqui em casa, senão, ela falou assim: declara-me o que tem em casa. Ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Irmão, era daquele azeite que vinha a provisão dela. Quando Deus entra na causa, o azeite da provisão não seca. A gente tem que entender isso. O que você está passando, a provisão vai vir do alto. Seja o que for, Deus vai suprir as nossas necessidades. E na escola dominical foi dito da obediência. E eu quero dizer para a igreja: a obediência libera um milagre suficiente e contínuo para a tua bênção continuar fluindo. Continua você obedecendo. Quando o profeta perguntou o que ela tinha, ela disse que não tinha nada, mas no nada começa tudo. E ela tinha uma botija de azeite. E ele falou: você vai, pede vasos vazios emprestados. Não tem lógica você ir no teu vizinho pedir vasos vazios. Se a sua necessidade era alimento, você poderia ir pedir alimento. Mas o profeta disse: peça vasos vazios. Olha aí a obediência para vir o milagre. Ela obedeceu o profeta. Sem lógica.
E saiu na vizinhança toda recolhendo os vasos, e ele deixou bem claro, não poucos, muito. E naquela época, quando a gente vê, não era vazio pequenininho que a gente fez a casa, eram botijas, eram coisas grandes. Você imagine a provisão quando vem, irmão, ela vem em dobro. Deus não economiza com o povo dele. E aquela mulher foi lá recolhendo, os seus filhos foi pegando vaso. Ninguém estava entendendo nada, mas por que vaso vazio? Quem enche o que está vazio e preenche é o Senhor Jesus. Aracandara, banda subindo da lamanai. E diz aqui, então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Irmão, a província deveria ser grande, deveria ter muitos vizinhos, e ela precisava de muitos vasos vazios. E ele falou, então você entra, fecha a porta sobre ti e sobre teu filho. Mais uma vez ela obedeceu. Ela podia dizer para o profeta, entra, porque tu é um homem de Deus, Deus vai te usar para operar. Mas não, ela obedeceu, porque ela sabia que o milagre estava na intimidade dentro da casa dela. É na intimidade que o Senhor começa a operar. Se você tem intimidade, você sabe até onde você pode chegar. Eu digo na minha casa, eu sei até onde eu dobro o meu joelho. Eu sei até onde eu posso ir quando eu estou orando. E aquela mulher fez o que o profeta falou. Ela entrou na sua casa, fechou a porta sobre si, sobre teus filhos. Ela deitou azeite em todos aqueles vasos e pôs a parte o que estiver cheio. Irmãos, interessante aqui quando a gente está lendo aqui, que o profeta fala para ela, o que eu hei de fazer? Quando ela fala para o profeta, vou perder meus 2 filhos, estou endividado, o que eu hei de fazer? Na hora o Espírito fala ao profeta, pergunta o que ela tem dentro de casa. E o Senhor faz daquela mulher virar o rosto para dentro de casa. Irmão, o seu milagre está na sua casa. O seu milagre começa lá dentro do teu lar. Porque é lá que você busca, é lá que você ora, é lá que você está todos os dias. Nós temos culto 3 vezes na semana, mas no seu lar você pode ter culto todos os dias, porque você está clamando, você está buscando, você está ouvindo louvor, você está lendo a palavra, você está meditando, e ali o seu milagre vai acontecer. Porque a fé, ela precisa criar espaço para Deus agir. Se você tem fé, você vai ter espaço. E se você tem espaço, você vai orar. E quando você ora, você está em obediência. Porque o Senhor fala, orai sem cessar. Pedir, dá-se-vos-á. E aquela mulher diz aqui, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita o azeite em todos aqueles vasos e põe-te o que estiver cheio. E ela começou. Encheu um, encheu 2, aqui não fala a quantidade, mas foram muitos vasos. E ela foi enchendo e colocando do lado. Foi enchendo e colocando do lado. E diz aqui que quando os vasos foram cheios, ela disse ao teu filho, traz mais vaso. Está tudo cheio, eu estou precisando de mais vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Irmão, o azeite parou, não é porque ele acabou, não. O poder de Deus é ilimitado. O poder de Deus é ilimitado. Se tivesse mais vaso, o azeite continuaria jorrando. Porque nosso Deus é um Deus ilimitado. Mas parou pela capacidade humana. O azeite parou pela capacidade humana. Não porque Deus mandou parar. E eu quero dizer aqui para a igreja. Então veio ele e o fez saber ao homem de Deus e disse... Porém disse, não há mais vaso nenhum, então o azeite parou. Então veio ela e disse, fez saber o homem de Deus e disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos e vive do resto. Deus supriu o momento, o presente, e Deus já deixou reservado o futuro. Irmão, Deus não vai te dar pouca coisa. A bênção vai vir completa na nossa vida. Não é momentâneo, irmão. Ali não foi momento. Ali foi consequência da fé daquela mulher, da busca, da obediência, da perseverança. Ela poderia deixar o credor levar o filho. Não tem como eu pagar. Eu estou endividada, leva meus filhos. Vou chorar até morrer. Mas não tem como fazer. Irmão, quando você diz que não, aí o Senhor diz sim.
A última palavra sempre vem do Senhor. E o Senhor tem liberado palavra nesse ministério a nosso respeito. E a palavra do Senhor vai se cumprir. E diz aqui, quando Deus, irmão, ele entra no negócio, seja o que for, se for da vontade do Senhor, o negócio vai dar certo. Aquela mulher, ela tinha tudo, irmão, para viver chorando. Saudade do marido, perda dos filhos, porque pagou a dívida. Mas Deus muda o quadro da situação. Nós temos um Deus que muda a história. Eu não sei o que você está passando. Você não sabe o que eu estou passando. Mas eu quero dizer para você, nós temos um Deus ilimitado. E Deus fala na intimidade. Entra na tua casa, fecha a tua porta e fala comigo, porque eu te responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Aricandaramanas. E o que vem de Deus, irmãos? O que vem de Deus? Deus nos exalta. Deus nos levanta. Deus levantou naquela viúva, irmão. Às vezes aquela viúva sofria até deboche. O marido morreu, não tem o que fazer, todo endividado, ainda vai perder os filhos. Nessa que a gente escuta, está fazendo o que lá? Por que você vai lá? Irmão, mas foi a obediência, foi a determinação, foi a perseverança daquela mulher que fez o milagre acontecer na vida dela. Irmão, às vezes a gente fica pensando, como que agora eu vou fazer? Mas eu quero dizer para a igreja, Deus não se afasta na crise, Ele age dentro da crise. Deus não vai se afastar na nossa dificuldade, Ele vai agir dentro da nossa dificuldade. E Ele vai nos dar a vitória. Irmãos, interessante aqui, quando eu estava lendo essa passagem aqui, a mulher, essa viúva aqui, irmãos, ela tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Mas quando Deus chama, irmão, tem que dar certo. E nós fomos chamados por Deus. Às vezes a gente vê uma vida, volta e meia, o pastor está falando, eu era assim, eu era assim. Mas quando você vem para a presença do Senhor, tudo se faz novo. E aquela mulher, tudo se fez novo na vida dela. Muitos estavam até torcendo, vai ficar sem filho, sem marido, vai viver amigo, vai morrer e acabou. Mas não, irmão. Mas não. Deus nos desperta. Deus nos coloca de pé. E Deus faz tudo novo na nossa vida. E aqui a provisão, ela não foi momentânea. Deus preparou um presente para ela se alimentar e já aguardou do futuro. Segurou o futuro dela. Vai, vende, se alimenta agora e vai viver do resto. Aleluia. E o resto nunca é resto, o resto é provisão. Aleluia. É suficiente para a gente se manter. Irmãos, nós servimos um Deus de poder. Nós servimos um Deus de glória. Nós servimos um Deus rico, dono do ouro e da prata. Nós servimos um Deus que muda a história. Irmão, basta um falar, muda a história. A palavra diz que o mundo era sem fome e vazio. Mas por uma palavra Deus criou tudo. Tudo se formou. E uma palavra do Senhor a nosso respeito, tudo se faz novo. Irmão, quem diria que aquela mulher ia viver? Ela viveu em abundância. Ela teve uma vida farta. Azeite era precioso naquela época. Era coisa nobre. Ela viveu, ela encheu todas as botijas. Interessante que vizinho nenhum foi lá pedir a botija de volta. Estava tudo cheio para ela se manter. Nosso Deus é perfeito. Nosso Deus é perfeito. Podia alguém bater na porta, cadê o vaso que eu te emprestei? Não, eles estavam cheios para o consumo daquela família. Foi o clamor, foi a perseverança, foi a fé, foi a obediência. Profeta, o que eu vou fazer? Mas ele era um homem de Deus. Pergunta a ela o que ela tem na casa dela. Humanamente ela não tinha nada, mas no nada sobrenatural de Deus entra e faz acontecer tudo. Irmãos, que nessa manhã, em nome de Jesus, você toma posse. Toma posse. Enche as suas botijas. Irmã, eu tenho azeite em casa. Eu estou dizendo um azeite espiritual. Deixa descer. Deixa encher. Deixa transbordar. E você vai viver com aquele azeite, você e a sua casa. Porque é uma palavra que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Então deixa o azeite descer. O azeite desce, irmão. O azeite enche. O azeite transforma. O azeite unge. O azeite nos capacita. O azeite faz nós vermos o sobrenatural. Rafael estava dizendo aqui dos dons. Eu até comentei com o Davi. Às vezes o Senhor me mostra as coisas assim, e quem vê coisa bonita vê coisa feia. Não tem como. Você não tem escolha, você não tem opção. Eu vou te mostrar o lado A e o lado B. Vou te mostrar o claro e o escuro. Entendeu? E às vezes Deus mostra a pessoa, determinada pessoa para você orar. E você tem que orar. Às vezes você ora distante, às vezes você ora com imposição de mão, porque Deus sabe o que está para acontecer. E aquela mulher, ela clamou. Ela falou, tem um homem de Deus, existe um profeta, eu vou a ele. Porque ele é usado por Deus e algo vai acontecer. Irmãos, e aqui nós temos profeta, porque a palavra diz que ainda há profeta em Israel. Ainda há profeta em Israel. Deus se revela nesse ministério. Nós somos um ministério de revelação, de cura, de libertação e de transformação. Irmãos, essa viúva teve a família transformada. Mas foi a intimidade, foi a fé, foi a obediência. Ela podia ficar na porta da casa dela. Fala aí, profeta, o que é para fazer, que eu vou fazer. Mas não, entra na sua casa, fecha a tua porta, você e teus filhos, e pega vaso. E você acha que ela pegou vaso quieto? Ela pegou vaso clamando ao Senhor. Ela pegou vaso falando com o Senhor. Senhor, se for da sua vontade, vai acontecer. Senhor, usa esse profeta como o Senhor tem usado. Senhor, faz acontecer na minha vida. Olha o que eu estou passando. Irmãos, aquele que vê ao Senhor de maneira nenhuma é lançado fora. Aquela viúva, ela foi ao encontro do Senhor. E nós estamos aqui ao encontro do Senhor. A jornada é longa, mas o poder do Senhor tem sido muito maior na nossa vida. Enche a tua botija. Não importa a quantidade de azeite que você tenha, Deus vai multiplicar. Não importa a quantidade de vaso que você tenha, peça emprestado. Mas não bate no vizinho e pede não fisicamente, não. Ora ao Senhor e fala, Senhor, enche o meu botija, enche os meus vasos, deixa eu transbordar de conhecimento. Porque a palavra do Senhor diz, quanto mais você busca, mais você recebe. E diz, você não recebe porque não sabe pedir. Então bate e peça ao Senhor, porque o Senhor vai te responder. E ele vai fazer o milagre acontecer. Aquela mulher que então veio ele e fez saber ao homem de Deus e disse ele, vai e vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos e vive do resto. Olha que coisa linda. Vai, pega o azeite, vende o azeite, olha, ela vendeu, ela teve dinheiro para pagar a dívida e ainda ficou azeite para a manutenção futura daquela família. Irmão, esse é o Deus que nós servimos. De nada nós temos falta. De nada nós temos falta, porque nós servimos um Deus de poder, um Deus de glória. Não é? Não tem um louvor que diz que nada temos falta? De nada temos falta. Irmão, quem tem Deus tem tudo. Não importa o que você esteja passando. Ah, irmão, eu perdi isso. Mas você tem Jesus. Ah, irmão, eu estou com falta. Mas você tem um Senhor. E o Senhor é poderoso para te dar infinita mais do que você pensa ou imagina. Irmão, você perde um, o Senhor te dá dois. E depois você ainda ri, poxa, eu reclamei tanto que eu perdi um, mas olha o que o Senhor fez na minha vida. Nosso Deus nos surpreende. Surpreendeu aquela viúva. E Ele tem nos surpreendido e vai continuar nos surpreendendo. Irmão, eu fiquei afastado porque eu ia fazer uma cirurgia. Eu falei até por isso foi livramento. Porque o médico que mexe com o maxilar, ele está no congresso. E esse meu maxilar ele já saiu do lugar 3 vezes. Só falta ele na equipe para fazer a cirurgia, a equipe está completa. E eu falei, Senhor, ela passou a mensagem para eu ir, eu fui, fiz o exame que estava faltando, fiquei aguardando, e ela falou que ele foi para um congresso. Então, eu tinha como livramento, como um cuidado de Deus. Então, irmãos, não aconteceu, mas vai acontecer. Deus está no controle, já está pago. O principal Deus mandou. Já está paga. Graças a Deus, Deus fez acontecer, entendeu? E eu ainda falei para ela, eu já vou para a 4ª prestação e eu ainda não fiz a cirurgia.
Ela falou porque ele está num congresso, e congresso a gente sabe, né? É 7 dias, 10 dias, né? Dependendo do congresso. Então, esse aqui só está faltando mesmo, porque vai ser anestesia geral. Se sair do lugar, não pode, né? Vai dar ruim. Então, eu me agarrei aqui, olha. Fecha a tua porta. Fala com Deus e Ele vai suprir as suas necessidades. E eu tive isso aqui como livramento. Então, quando eu sumir de novo, vocês sabem que dessa vez aconteceu. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé que eu vou fazer uma oração em nome de Jesus. Até aqui me deu o Espírito Santo de Deus. Glorioso Deus.